E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula aí do professor Robson. A gente vai estudar agora posição relativa entre retas no plano, tá? Então olha só, a gente vai ter as seguintes situações. Primeiro são as retas paralelas. Então retas paralelas são aquelas que não se cruzam. Então você tem duas retas aqui, tipo um trilho de trem, né? Então tem uma reta R e uma reta S. Essas retas são paralelas, porque elas nunca vão se cruzar. Então a gente pode simbolizar desta maneira: R paralelo com S, tá? E tem as retas paralelas e coincidentes ou iguais. Como é que ela vai ser? Você vai ter uma reta em cima da outra. Então nós temos aqui a reta R e a reta S. Então a simbologia é assim, ó, R é igual a S. Seguindo aí, nós temos as retas concorrentes oblíquas. O que acontece? Elas se cruzam num ponto, tá? Em comum aqui. Então a simbologia dela vai ser assim, ó. Repare o seguinte, que nós temos as retas perpendiculares. Quando for perpendicular, é igual o plano cartesiano, né? Então aqui a gente tem aqui a reta R, aqui a reta S. Então a simbologia dessa concorrente é assim. Da perpendicular tem um ângulo de 90 graus. Então há uma diferença entre as duas. A simbologia dessa aqui, ó, vai ser um ângulo reto, tá? Então continuando, qual é a condição para que duas retas sejam paralelas? Duas retas são paralelas quando os coeficientes angulares delas, lembram? Forem iguais. O que é o coeficiente angular? É o ângulo de inclinação aqui, ó, em relação. Aqui nós temos a reta R, aqui uma reta S, e os dois têm o mesmo ângulo de inclinação, tá? Lembrando que esse ângulo, né, de inclinação alfa, ele é numericamente a tangente desse ângulo, tá? Que é simbolizado pela letra M na equação da reta. Então, a equação reduzida, a gente tinha o M, que é o coeficiente angular. Esse M, ele é numericamente a tangente do ângulo alfa, tá? Ele, na equação reduzida, multiplica o x e ainda tem aquele cara que a gente chama de coeficiente linear. Nesse caso aqui, ó, o coeficiente linear é o cara que corta, né, no eixo y do plano cartesiano. Então aqui nós vamos ter um Q aqui vai ter um Q diferente, vamos chamar de Q', tá? Então a única condição aqui para que elas sejam paralelas é que esses ângulos de inclinação são iguais, tá? E numericamente a tangente desse ângulo é um número m que vai vir multiplicando o x na equação reduzida, como a gente já viu aí no estudo das retas. Bem, nesse exemplo aí, ó, ele pergunta assim, ó, vamos verificar qual a posição relativa entre as retas de equações 2x menos 3y mais 5 igual a zero, 4x menos 6y menos 1 igual a zero. O que ele fez aí? Ele fez uma redução das equações. Então a primeira equação reduzida ficou y igual a 2 terços de x mais 5 terços. E a reta S, no primeiro momento aí quando ele reduziu, ficou um 4 sexto, mas aí ele simplificou e ficou 2 terços, tá? Então aí você vê aí, ó, uma simplificação, era 4 sexto vezes x e ele botou 2 terços, que ele simplificou por 2.
menos 1 sobre 6. Então a gente pode verificar que os coeficientes angulares são os números 2/3, que está multiplicando o x, eles são iguais, tá? Então essas retas são paralelas. E elas não são coincidentes. O que quer dizer? Elas não são idênticas, né? Porque o coeficiente linear está diferente, certo? Então, ó, vamos aqui para o papel aqui, ó. Quem ficou na dúvida. O que ele fez foi o seguinte, pegou o menos 3y, jogou para o outro lado. Ficou mais 3y. Aí ia ficar 2x mais 5 igual a 3y. Ou 3y igual a 2x mais 5. E passou o 3 dividindo. Então ficou y igual a 2 sobre 3, está aqui o angular, mais 5/3, tá? Na de baixo ele passou o menos 6 para o outro lado, ficou 4x menos 1 igual a 6y, ou 6y igual a 4x menos 1. Passou o 6 dividindo, ficou 4 sobre 6 de x menos 1/6. E esse cara aqui ele simplificou por 2 em cima e 2 embaixo, ficou 2/3 de x menos 1/6. Então a gente repara que eles têm o mesmo coeficiente angular e não têm o mesmo coeficiente linear. Então elas só são paralelas, não são coincidentes. Porque lembrando que retas coincidentes, elas também são paralelas, né? Já que elas estão uma em cima da outra. Então elas teriam o mesmo valor de coeficiente angular e o mesmo valor de coeficiente linear, certo? Então nesse caso aqui não está acontecendo isso. O que está acontecendo é a reta R de um lado e a reta S de outro lado, paralelas. Então nessa questão aí, ó, ele diz assim: considere os pontos A, B e C. Aí, a equação da reta paralela à reta AC conduzida pelo ponto B é... Então, o que ele está dizendo? Que tem uma reta paralela ao ponto AC, tá? Então você tem o coeficiente angular igual a essa reta que passa por AC. Então eu tenho que saber qual é o coeficiente angular da reta AC, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, ó, coeficiente angular na tangente, aí a gente não tinha aquele ΔY sobre ΔX, tá? Em AC, o ΔY vai ser 1 menos 0. Então, 1 menos 0, tá? E o ΔX vai ser 4 menos 0. 4 menos 0. Então, o nosso coeficiente angular é 1 sobre 4. Tá? Para quem está na dúvida aí, ó, o A é 0 e 0. E o ponto C é 4 e 1. Tá? Então, eu peguei o ΔY, que é o Y desse cara aqui, que é 1, menos o Y desse, tá? Dividido pelo ΔX, que é o X desse cara aqui, menos o X desse. Tá? Lembrando que ΔX é o final menos inicial. Então, nós temos aí um coeficiente angular, certo? Bem, essa reta passa, além de ter esse coeficiente angular, ela passa, né, ele diz lá que ela é conduzida pelo ponto B. O ponto B tem x2 e y3, certo? Então, a nossa equação ficaria assim, ó, y igual a 1 sobre 4 de x mais um coeficiente linear que a gente não sabe qual é. Então, para a gente saber qual é a equação, a gente tem que descobrir quem é esse cara aqui. Só que se passa por esse b aqui, ó, o y vale 3, então vai ficar 3 igual a 1/4 de x, vai ser 1 vezes 2, né, que o x vale 2, sobre 4. Então vai ficar 2 sobre 4, mais Q, certo? Aqui, ó, nós temos o seguinte, ó, 1 sobre 2, tá? Então nós temos que Q, ó, vou pegar
o 2 quartos aqui, ó, e joguei para o outro lado. Ficou 3 menos 2 quartos, tá? Tá, 3 menos 2 quartos. Só que 2 quartos é 1 meio. Então, Q é igual a 3 menos 1 meio. Então, aqui a gente multiplica assim, ó. 2 vezes 3, 6. Menos 1, 5 sobre 2. Então, continuando aí, substituindo, né? Nós tínhamos y igual a 1 quarto de x mais o 5 sobre 2. Agora a gente só tem que arrumar isso para ver qual é a opção lá, né? Então, aqui, ó, você tem o MMC 4 e 2, tá? Tem que tirar aqui, ó, para 1, certo? Então, nós vamos ter 4. Então, aqui vai dar 4. Aqui dá 1. E aqui dá 2. Então, vai ficar 4y igual a x mais 10. Tá? Jogando todo mundo para um lado só, temos x menos 4y mais 10 igual a 0. Então, nossa opção aí é a letra A.